Amém? Amém, amém. Irmãos, o Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado para as nossas vidas. Você crê nisso? Para a vida de cada um de nós, o Senhor tem um propósito e Ele tem um chamado. Ele tem um chamado específico para você, assim como Ele tem um chamado específico para mim também. Tem um propósito que Ele escreveu para a tua vida, assim como também escreveu para a minha. Muito obrigado. Assim como Ele também escreveu para a minha. Mas, não seria um mais, mas vamos dizer assim, também existe o chamado de Deus para o seu povo, o chamado de Deus para todos nós, aquilo que Deus chamou todos nós. Deus, conforme a palavra diz, através do Espírito Santo, Ele derrama sobre as nossas vidas dons. Ele entrega dons para nós, para que nós possamos usar esses dons para o proveito do Senhor. Deus também me criou e te criou especialmente com talentos, habilidades. Cada um de nós, Ele também nos criou com habilidades, para que nós pudéssemos treinar, nos capacitar, e assim servirmos a Deus na igreja e também no mundo. Mas hoje eu gostaria de falar de um chamado, que não é um chamado individual, não é um chamado específico, mas é o chamado que Deus fez, tanto para mim, quanto para você. E eu vou fazer uma coisa agora, que eu sei que todo mundo ama, nunca faço isso, vocês me conhecem, eu não faço, mas vocês vão fazer hoje. Olha para a pessoa do seu lado. E fala assim para ela: Ele também te chamou para isso. Eu sei que a maioria não gosta disso. Eu também nunca gostei quando estava no banco. Mas eu lembro que quando começou a pandemia e as igrejas tiveram que fechar, eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei com vocês. Eu disse assim: eu não vejo a hora dos cultos voltarem a ser presenciais só para eu fazer isso. Demorei, né? Até para fazer. Mas sabe, Deus, e eu vou pedir para vocês abrirem a palavra, no Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos começar pelo versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Amém? João 15, 8. Diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Um outro texto da Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. Que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E aqui nesse texto diz que o Pai, Deus Pai, Ele é glorificado. Glorificado no Filho, porque o Filho Ele dá fruto. Jesus deu muitos frutos, mesmo no ministério bem curto, né? Ele deu muitos frutos. E aqui Jesus está dizendo justamente para os seus discípulos, que o Pai é glorificado quando eles também, da mesma forma que Cristo deu frutos, que o Pai é glorificado neles, quando eles também dão frutos.
E aí então eles se tornam discípulos de Jesus. Amém? Porque o que é ser um discípulo? Alguns diriam que ser discípulo é ser um aprendiz, o que não está errado, mas também não é o todo, não é a resposta completa, vamos dizer assim. O discípulo, ele não é apenas um aprendiz, não é apenas um aluno, porque todos nós fomos na escola, todos nós fomos alunos, não fomos? Mas você segue os passos dos seus professores? Então você foi aluno, você aprendeu, mas você não é um discípulo deles, correto? Então o discípulo não é apenas um aprendiz, não é apenas um aluno, mas ele vai muito além disso. Um discípulo é aquele que conhece aquele que o ensina, o seu mestre, é aquele que anda com ele e é aquele que segue os seus passos. Ou seja, continua o seu chamado, continua a sua vocação. O que Jesus está chamando os seus discípulos e consequentemente cada um de nós para serem, são a continuidade do seu ministério, a continuidade do seu chamado. Amém? Você é um discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? Amém? Amém. Como que eu mostro isso? Eita. Como que eu mostro isso, irmãos? Esse versículo já falou, hein? Com os frutos. Com os frutos. Como eu disse, e a palavra também nos ensina assim, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E é incrível isso, né? Porque se a gente parar para observar, a gente geralmente sabe o que árvore é cada árvore. Olhando para a árvore, a gente muitas vezes já consegue identificar ela, não é verdade? A gente olha para uma árvore e fala, isso daqui, essa árvore aqui é um ipê, não é? E tantas outras árvores assim, a gente vai identificando olhando para elas. Bom, mas quando diz que nós conhecemos de fato uma árvore pelos seus frutos, não está dizendo qual é a espécie dela, e sim qual é a qualidade dela. Lembra-se de Jesus com a figueira? Jesus de longe olhou uma figueira, que figueira linda. E Jesus fala para os discípulos, olha que figueira mais linda, vão lá e colham os figos para mim. Os discípulos foram, voltaram, e o que foi que aconteceu? Jesus não tem figo. Aí a princípio a gente pensa assim, olha, a figueira enganou Jesus? Até ele fala isso, né? Você me enganou? Porque aparentemente você era bonita, aparentemente você era boa, mas pelos frutos nós conhecemos, e ela não tinha frutos. As aparências muitas vezes enganam. E o que Deus quer de nós, na verdade, é exatamente o contrário. Ele não quer aparências. Ele quer pessoas que sigam o seu chamado. Ele quer pessoas que continuem o chamado que ele começou e deixou aqui nessa terra. Amém? 3 coisas a respeito desse texto, para que nós possamos gerar frutos, e para que nós possamos gerar frutos de uma vida santificada, porque já que nós estamos falando de gerar frutos e de sermos discípulos de Jesus, nós precisamos entender que ser discípulo de Jesus é viver
como ele viveu. E Jesus vivia uma vida de santificação. E a palavra também nos orienta a vivermos uma vida de santificação. Talvez vocês estejam fazendo uma autoanálise da vida de vocês com o que eu falei até agora e pensando assim: meu Deus, eu não tenho frutos e agora eu pirei, entrei em parafuso, eu não sou nada. Deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, a única pessoa que quer que você pense assim é o diabo. Então não dá ouvido para ele, ok? Segundo, o fruto não nasce assim. Ele vem com o tempo. Ele dá no seu devido tempo. Todo fruto dá no seu devido tempo. Amém? Dependendo daquilo que nós plantamos, o fruto vai ser gerado no seu devido tempo. Existem frutos que são mais rápidos, existem frutos que demoram mais. Mas cada um vem no seu devido tempo, se nós resolvermos de fato que queremos gerar esses frutos. Queremos gerar os frutos? Amém? Então nós vamos gerar os frutos se nós seguirmos 3 lições desse texto de Jesus. Primeiro, é ser discípulo. Porque tudo começa com o aprendizado. Não é verdade? Quem aqui já é pai ou mãe? Lembra das primeiras coisas que você viu seus filhos fazendo? Lembra da dificuldade deles para fazer essas coisas? Lembra? E você pensando assim, como eu também: eita, vai demorar. Não é? Vai demorar. Muitas vezes a gente já quer até acelerar os processos, né? A gente quer acelerar algumas coisas. Pô, será que não dá para você aprender isso um pouco mais rápido? Mas daí a gente para e vê que nossos filhos estão crescendo rápido demais e a gente fala: para. Vê como que é o ser humano não sabe o que quer. É por isso que nós precisamos aprender de Deus. Porque Ele sabe ensinar, Ele sabe capacitar, Ele sabe gerar um filho, Ele sabe o momento certo para cada um dar o seu fruto. Por isso que nós somos discípulos de Cristo. Claro que nós temos nossos líderes, nossas líderes, pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para poder nos ajudar. Mas nós não podemos nos esquecer que nosso principal discipulador e mestre é Cristo. E se o seu discípulo e a sua discípula, se o seu discipulador e a sua discipuladora não for a imagem e semelhança de Cristo, não for um espelho de Cristo na tua vida, sai fora, tá? Porque se não for, não está te guiando do jeito certo. Amém? Nós precisamos ser discípulos de Cristo. Vamos para o versículo 16. Mesmo capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Amém? Vamos repetir. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém? Sendo discípulos de Jesus. Bom, uma coisa que eu queria lembrar, e eu gosto de lembrar para todas as pessoas: enquanto Jesus estava na terra, Ele era homem.
correto? Ele era homem. A palavra de Deus deixa claro que ele abriu mão da sua glória para poder vir à terra e viver como homem. Ou seja, Jesus, enquanto estava aqui, aqueles 3 anos e meio que Jesus viveu aqui na terra, ele não era Deus. Ou seja, ele não tinha o poder de Deus, como Deus. Mas ele tinha o poder de Deus como Filho de Deus. Nós somos exatamente iguais. E essa foi uma das coisas que Jesus frisou muito para os seus discípulos. Eu não sou diferente de vocês. As obras que eu realizei, vocês também podem realizar. E ainda, quem lembra? Obras maiores. Porque o poder que está em mim também está em vocês. Eu não tenho privilégio nenhum. Em outras palavras, se Jesus multiplicou pães e peixes, nós também poderíamos. Se ele curou cegos e coxos, nós também poderíamos. Se ele ressuscitou mortos, nós também poderíamos. Porque tudo isso ele fez como homem e não como Deus. Não como Deus. Agora, ele foi um filho tão perfeito que ele diz aqui no versículo 16: se vocês seguirem os meus passos, porque eu escolhi vocês e não vocês me escolheram. E isso aqui já é super importante a gente entender. Não fomos nós que escolhemos Cristo, foi Ele que nos escolheu. Amém? Se vocês caminharem nos meus passos, ou seja, se vocês forem os meus discípulos, vocês vão dar fruto. E o fruto de vocês vai permanecer. E o que vocês pedirem, o Pai vai dar para vocês. Sabe uma coisa incrível que eu vejo? Porque ele está falando de algo que ele fez, demonstrou e deu. Olha só comigo. Jesus orou pedindo para Lázaro ressuscitar? Vamos lá. Jesus chegou, Marta chegou. Se você tivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Lembra disso? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus respondeu para Marta, lembram? Aí Jesus vai lá, presta atenção. Esse se creres, verás a glória de Deus, ele não estava dizendo assim para Marta: Marta, se você crer, seu irmão vai ressuscitar. Não era isso. Se você achava que era isso, até hoje, não era. Tá? Não era. O que ele estava dizendo é o seguinte: Marta, se você crer como eu creio, você vai ver a glória de Deus como você vai ver agora. Porque o que vai acontecer agora vai acontecer por causa da minha fé. Fé que você não teve. Então, se você tiver, você também vai ver a glória de Deus. Ok? Tirem a pedra, removam a pedra do túmulo. Removeram. Certo? Jesus se vira para o Pai e fala assim: Pai, todas as coisas que eu tenho feito é para te glorificar. Lembra do primeiro versículo que nós lemos? Nisto é glorificado meu Pai. Deus realiza porque Ele sabe que a glória é para Ele. Entenderam?
Pai, todas as coisas que eu tenho feito é para te glorificar. Aí Jesus olha para o túmulo e fala: Lázaro, sai. Jesus pediu, foi atendido. Percebeu? Multiplicação de pães e peixes. Jesus vira para os discípulos, vira para os discípulos e fala: a gente precisa alimentar essa multidão, eles estão com fome. Mas Jesus, a gente não tem. O que a gente tem? 5 pães e 2 peixinhos. Daqui. Ele cata a cesta. E o que a Bíblia diz que ele fez? Deu graças. Ele orou pedindo para multiplicar? Não. Ele não orou pedindo para multiplicar. Ele orou agradecendo pelo que tinha. Eita, que lição é essa, hein? Chega a dói, né? Geralmente a oração do crente é assim: Senhor, se o Senhor me der mais, se o Senhor fizer isso, aí dá para nós fazer isso. Não é assim a oração do crente? Misericórdia. E Jesus ensina que é assim. O que nós tem? Isso que nós tem? Daqui. Senhor, obrigado. Agora divide 2 lições em uma. Primeiro, agradece pelo pouco que tem. E não bastando agradecer pelo pouco que tem, ainda diz assim: vamos dividir. Qual que é o resultado? Multiplicação. Percebe como os valores estão invertidos? Já percebeu como os valores estão invertidos hoje em dia? Em que as pessoas muitas vezes dizem assim: quando eu tiver, eu vou fazer isso. Quando, sabe assim? Quando. Os discípulos meio que falaram assim para Jesus: Jesus, nós não tem. E Jesus pergunta: o que tem? Tem 5 pães e 2 peixes. Então tinha. Então tinha. Mas o grande detalhe é que Jesus não orou pedindo para Deus multiplicar. Ele orou agradecendo pelo que tinha. Olha as lições que nós estamos recebendo de sermos discípulos de Jesus. Mas pastor, eu vou chegar um dia em alguém e falar assim: levanta. Vamos entender uma coisa. Primeiro, para Jesus fazer isso, ele sabia qual era o propósito do Pai. Quando Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro, o que foi que Jesus falou? Quem lembra? Essa doença não é para a morte. Jesus já tinha o discernimento. Jesus já tinha o discernimento. E essa é uma coisa que nós só conquistamos com a intimidade com Deus. Discernimento. Quando você tiver que ressuscitar alguém, pode ficar tranquilo que Deus vai te dar o discernimento. Se você tiver com intimidade com Ele. Amém? Mas percebe as lições que Deus vai nos dando de como ser discípulo. Quando Jesus vira para os discípulos e fala: olha, essas obras que eu faço, vocês podem fazer também. Mas é vivendo como eu vivo. Agindo como eu ajo. Pensando como eu penso. Falando como eu falo. Tinha uma música bem antiga que falava assim, vocês lembram? Não? Mas tinha uma música bem antiga que falava assim. Bom, primeiro ponto é esse. Nós precisamos
ser discípulos de Jesus. Se nós queremos gerar frutos dessa vida de santificação, nós temos que buscar sermos discípulos de Jesus. Segundo ponto é o dar fruto. Mateus capítulo 28, versículo 19. Abre aí comigo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Amém? Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Já que nós estamos falando em sermos discípulos de Jesus e que nós precisamos gerar frutos, um dos frutos que Deus espera de nós qual é? O discípulo. A discípula. Uma das coisas que Deus já espera de nós é que nós, assim como Ele nos faz seus discípulos, Ele também espera que nós também façamos discípulos para Ele. Discípulos e discípulos para Jesus. Amém? Porque se é para nós seguirmos os passos de Jesus, o que foi que Jesus fez? Discípulos. E o que Ele espera também que nós façamos? Discípulos. Portanto, ide, que na verdade esse ide não é bem ide, é indo. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai continuar dizendo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém? Façam discípulos. O verbo principal desse versículo é o fazei. Em todas as frases, aqui, no Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas para os israelitas, para os hebreus, todas as frases com mais de um verbo, sempre tem um verbo principal. Sabe igual a gente fala assim, na sílaba não tem na palavra não tem, a gente não divide a palavra por sílabas, e não sempre tem uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Nas frases dos israelitas, todas as frases que contêm mais de um verbo, sempre tem um verbo que é o principal da frase. E nesse texto, é o fazei. Isso foi descoberto há poucos anos atrás. Porque até poucos anos atrás, todo mundo entendia que o verbo principal dessa frase era o ide. E aí as pessoas entendiam que essa missão, essa ordenança de Cristo de fazer discípulos, era só para quem ia. Porque o id dá que ideia para nós? De missão. Não é? Então fazer discípulos é para quem vai. Sendo que na verdade, Jesus está dizendo assim, indo, caminhando, vivendo, fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida, façam discípulos. Entendeu a diferença? Ele está falando para todos os seus discípulos, inclusive para nós. Conforme vocês vão vivendo, conforme vocês vão fazendo as suas coisas, conforme vocês vão trabalhando, estudando, criando sua família, façam discípulos. Quando eles tomarem a decisão, batize eles. E ensine eles tudo que Jesus tem ordenado, tudo aquilo que Jesus mesmo ensinou. Ou seja,
você aprendeu, ensina. Eu sempre falo isso, né? Tudo aquilo que a gente gente não aprende para saber. A gente aprende para repassar. A gente aprende para multiplicar, para passar para frente. Todo ensinamento que Deus nos dá é para que a gente possa passar para frente. E o terceiro e último ponto é a santidade. Mateus ainda, versículo 20, capítulo 28, versículo 20, que é a continuação que eu estava falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ensinar, aprendizado. Conforme nós vamos aprendendo as coisas de Deus, nós vamos deixando as outras coisas. Nós vamos deixando de lado as outras coisas. Voltando a pensar nos nossos filhos, né, nos nossos bebês, a gente vai percebendo que eles precisam do tempo deles para aprender as coisas. Não é? Quando você começa a ver uma criança engateando, não dá vontade de pôr ela de pé e falar, anda. Mas quando ela aprender a andar com os pés, ela vai parar de usar a mão. A mão não vai servir mais para andar. Mas enquanto ela só engatinhava, ela precisava das mãos para andar. Era uma ferramenta para andar. E deixa de ser a ferramenta para andar, porque ela começa a usar só os pés para andar. Percebe? Deus vai nos ensinando. Ele vai nos capacitando. Às vezes tem ferramentas que nós vamos usar até o momento que a gente não vai precisar usar mais. E outras ferramentas vão nos sendo dadas para que a gente comece a utilizar. E a gente vai utilizando as outras ferramentas que Deus vai nos dando e nos capacitando. Assim como nós naturalmente vamos sendo capacitados na nossa vida natural, com aquilo que nós vamos recebendo. Espiritualmente falando, isso é viver em santidade. É quando eu vou me alimentando de Deus e vou deixando de usar as coisas que eu vejo que não agradam a Deus, que eu não preciso mais. Porque agora eu uso as ferramentas de Deus, eu não preciso mais das ferramentas do mundo para fazer as coisas que eu fazia. Agora eu ouço as coisas de Deus, eu posso travar os meus ouvidos para ouvir, deixar de ouvir coisas que não vão me edificar. Aí eu vou tratando o meu ouvido, eu vou tratando os meus olhos, eu vou tratando a língua, eu vou tratando o meu cérebro, vou tratando o meu coração, eu vou tratando as áreas da minha vida, vou tratando todas as áreas da minha vida. Isso é uma vida de santificação. Eu não me torno santo assim. Na verdade, eu posso até me tornar santo assim. Eita, ficou esquisito agora. O que significa santo, irmãos? Santo significa separado. No momento em que eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me torno santo. Porque eu me torno separado para Deus. Certo? Mas santo não é sinônimo de perfeição. A santificação é um processo de aperfeiçoamento. Quando eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu passo a ser separado para o Senhor. Agora esse é só o primeiro passo. Agora começa um processo na minha vida de aperfeiçoamento, que se chama santificação. Vida em santificação. John Wesley, ele acreditava que a santificação
era um processo de aperfeiçoamento da vida cristã. Eu peguei a frase dele, foi o que eu falei antes, né? Eu até anotei a frase aqui, eu li agora e falei, nossa, eu não precisava nem ter lido. Mas ele acreditava, olha, do jeito que está escrito, a santificação é um processo de aperfeiçoamento da vida cristã em todos os sentidos. Ou seja, tudo aquilo que eu falei para vocês agora. A santificação é um processo. Amém? É isso que Deus espera de cada um de nós. Quando Jesus nos resgatou, Ele nos tirou do mundo. O processo de santificação é tirar o mundo de nós. Para Jesus nos tirar do mundo, é um processo que só Ele pode fazer. Nós não temos capacidade para isso. Jesus nos tira do mundo. Agora, o processo de tirar o mundo de dentro de nós é um processo que nós precisamos buscar dia após dia, através de uma vida de santificação. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? O Senhor nos chamou para isso, irmãos. Porque se nós olharmos esse resumo de Lucas, Lucas está dizendo assim: essas coisas que eu citei são as coisas que eu vi através dos testemunhos, é claro, porque Lucas não caminhou com Jesus, mas através dos testemunhos que eu ouvi, foi o que ele fez, e ele me chamou para fazer o que ele fez. Percebe? Todas as coisas que Lucas citou aqui, são as coisas que Jesus fez, não tudo que ele fez, né? Mas são todas as coisas que ele fez, e ele diz assim: o que Jesus fez, foi o que ele me chamou para fazer também. Foi o que ele também me chamou para fazer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, não precisa abrir, porque você conhece muito bem, está escrito assim: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Ele nos chama para vivermos uma vida de santificação. Primeiro ele nos chama para segui-lo. Vem e me segue, aprende de mim. Se você aprender de mim, você vai perceber que a minha vida foi uma vida santificada, foi uma vida consagrada, e eu te chamo para a mesma coisa, para viver uma vida de santificação, para viver uma vida consagrada, e assim você vai dar frutos. E assim os frutos, eles serão gerados, eles vão acontecer naturalmente na sua vida. Escolha ser discípulo e discípula de Jesus. Apesar de nós termos lido, não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi. Jesus nos escolheu para que nós fizéssemos a nossa escolha. Porque Deus nos deu liberdade. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele disse: é vocês que escolhem. E eu te escolhi. Mas é você que decide se vai ou se não vai. É você que decide se fica ou se não fica. É você que decide se caminha ou não caminha. Se caminhar, você vai dar fruto, porque o fruto é consequência. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pena que a gente não pode chamar aqui na frente ainda, mas logo logo a gente vai poder, em nome de Jesus.
enquanto isso, coloca a mão no seu coração. Toda árvore, ela começa a ser trabalhada de dentro para fora. Já viram a semente de uma árvore? O tamanho dela? E vocês já viram o tamanho da árvore? O tamanho que ela fica? Vocês já pararam para pensar que tudo o que aquela árvore precisava para ficar daquele tamanho estava dentro daquela semente? Incrível isso, né? Foi num desenho que me chamaram a atenção para isso. No desenho Vida de Inseto, quem já assistiu? E o personagem principal, ele mostra uma semente e fala assim: tudo que a árvore precisa para ficar desse jeito, já estava tudo aqui dentro da semente. Sabe qual é a nossa diferença? É que a gente muitas vezes só consegue ver a semente, mas Deus já vê a árvore pronta. E sou eu e é você. Às vezes, a gente não se entrega totalmente para Deus porque a gente quer ver a árvore pronta. Só que Deus fala assim: eu coloco a semente, deixa a árvore crescer. Deixa a semente germinar dentro de você e deixa essa árvore crescer. Deixa essa árvore crescer na sua vida, amém? Senhor Deus e Pai, eu quero entregar